Paz e graça. Hoje, em nosso alimento diário, vamos falar um pouquinho mais de um minuto com Deus. Esse vídeo é o encerramento temporário da série Alimento Diário e é o começo de uma nova série que se chama Estudo das Seitas e Heresias. Certo que haverá novas mensagens falando sobre o amor e sobre a misericórdia e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. O título dessa mensagem é A Última Noite na Terra. E o versículo principal encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 a 8. E diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os devassos, e aos feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. No dia 24 de janeiro de 2019, as pessoas de uma cidade terminaram o seu dia de trabalho. Alguns foram comemorar, outros viajaram para as cidades onde residiam e outros foram para suas casas na mesma cidade onde trabalhavam. Aquela noite foi uma noite como qualquer outra, uma chuva, depois um tempo agradável, com uma lua que brilhava e cheia no céu. Quando o dia amanheceu, ele amanheceu normalmente. O sol já apontava no leste, um dia que parecia ser como qualquer outro. As pessoas foram trabalhar, as mulheres que eram donas de casa continuaram olhando seus filhos pequenos e os seus recém-nascidos. Algumas já faziam o almoço para os seus maridos, quando então tocaria a sirene para a hora do almoço daquela empresa. No entanto, exatamente ao meio-dia e 28 minutos e 20 segundos, algo aconteceu. O rompimento da barragem do então chamado Córrego do Feijão, no distrito de Mariana, localizado em Brumadinho, jogou cerca de 12 milhões de metros cúbicos de dejetos entre lama e metais pesados e tudo o que achava pela frente: casas, carros, rios, árvores. Em questão de segundos para os trabalhadores daquela empresa, onde a barragem despencou, foram encobertos. Para os moradores, foi questão de minutos. Por 60 quilômetros, aquela lama e metais pesados encobriram casas, derrubando-as e matando cerca de 272 pessoas, atingindo 20 municípios e deixando algumas cidades totalmente encobertas, algumas por até 15 metros. Robert Smith saiu do seu trabalho como um dia costumeiro, passou pelo pequeno mercado da cidade e foi direto para sua casa. Nada de estranho naquele dia. Na realidade, parecia até um dia muito normal. Chegando em casa, viu sua mulher cozinhando e seus 3 filhos brincando no chão da sala. Como costumeiramente fazia, pegou o seu charuto, o jornal e sentou-se em sua poltrona na varanda de sua casa. A família Smith jantou junto, conversaram e foram para a cama. 10 minutos depois do relógio ter marcado 4 da manhã, na cidade de mineração de Frank, o povo daquela cidade teve um encontro inesperado com o destino. Em 100 segundos, cerca de pouco mais de 1 minuto e meio, impetuosos ventos com pedras enormes e poeira, uma avalanche tão poderosa e cruel, interminável, soterrou homens, mulheres, idosos e crianças. A maioria dormia na hora, não tiveram tempo de escapar e, na realidade, nunca souberam o que aconteceu. Aquela parede de rocha tinha cerca de 90 milhões de toneladas e desceu pela encosta da montanha e bramiu pela comunidade adormecida de Frank na noite do dia 29/4 de 1903. Mas no dia anterior, naquele começo de manhã, o sol brilhava finalmente no céu. E aquele lugar se fazia um cenário calmo. Nenhuma daquelas pessoas tinha a mínima ideia do perigo que se escondia sobre aquelas montanhas. E a maioria dos habitantes daquela cidade foi para a cama esperando despertar para mais um novo dia. Não que eles não tivessem sido avisados. Há muito tempo, indígenas suspeitavam da montanha tartaruga. Eles sempre diziam que era a montanha que anda. Mas assim como as pessoas teimam ao usar o colete salva-vidas em um barco, eles
se recusaram a acreditar que um desastre estava por vir. Assim como na barragem de Mariano, em Frank, no dia anterior as pessoas viviam suas vidas comuns do jeito que elas queriam. Muitas daquelas pessoas tiveram uma noite de diversão, os bares daquele lugar sempre lotados, muita bebedeira e celebração. Assim como a última noite da antiga Babilônia foi uma noite de festividades para o rei Belsazar. Mas aquela noite ele morreu após o seu banquete blasfemo. Nestas 3 histórias verídicas houveram avisos que foram completamente desacreditados ou levados como loucura ou coisas que nunca iriam acontecer. Em Mateus, capítulo 24, versículo 27, diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Também em Lucas, capítulo 21, versículo 24 ao 36, diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Também, em Mateus capítulo 16, versículo 27 diz: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vivemos em um mundo instável, cheio de montanhas que caminham e pessoas que parecem surdas para os alertas. Galileu Galilei certa vez disse: Não, o mundo não é um corpo fixo. Ele se move. O mundo científico aceita essa conclusão. No entanto, quando leem as palavras do apóstolo Pedro, que dizem que este mundo que conhecemos será dissolvido, eles não têm certeza, mas estão prontos e atentos para acreditar no astrônomo e não no apóstolo. E o próprio apóstolo Pedro diz: Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual o céu passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Será que você tem a mesma percepção que eu? De vez em quando, parece-me que Deus tem de chamar a atenção da raça humana, dando um chacoalhão no mundo. Através da história, ele tem dado grandes evidências de que este mundo experimenta as consequências do pecado do homem e da loucura de Satanás. Muitos acham que a Bíblia trata-se apenas de uma história que já aconteceu ou que não irá acontecer, uma história de criança, uma fábula, uma mitologia. Outros ainda dizem: desde que nossos avós e os avós dos nossos avós eram novos, se ouve falar da volta de Jesus e ele nunca voltou. E pode ser que nessa geração Jesus não volte, mas também pode ser que amanhã, ou até mesmo daqui a 1 minuto, segundos, a trombeta toque e Jesus com seus anjos desça para fazer a sua colheita. Assim como essas histórias acima, não dê tempo de se arrepender, mas o avarento agarra seu ouro dizendo: isto é real, religião para mim é um mito. A pessoa que se agarra no dinheiro empurra suas especulações comerciais vigorosamente dizendo: dinheiro é o tesouro. As coisas espirituais são para os sonhadores e sentimentalistas, e quando a bolsa de valores ou o seu comércio quebra, ele fica completamente arrasado porque esperou no mundo e não em Deus. Talvez um dia alguém pergunte: por que não ouvimos mais sobre isso se Cristo estava voltando e o fim dos tempos estava próximo? Porque os líderes religiosos mais proeminentes das igrejas em que eu congreguei não anunciaram isso mais vezes ou por toda parte, e eu apenas ouvi falar de bênçãos e de tesouros aqui na terra. E eu também posso dizer, assistindo muitos sermões, poucos falaram sobre esse assunto da vinda do Senhor.
Se as Escrituras não falassem tanto sobre a segunda vinda de Jesus, isso até serviria como desculpa. Você sabia que a Bíblia trata esse assunto aproximadamente 2.500 vezes? Antes de qualquer ação de Deus, Ele sempre avisou o seu povo. Analisem as Escrituras. No Antigo Testamento, a cidade de Nínive foi avisada sobre a sua iminente destruição com o profeta Jonas. E eles levaram a sério e se arrependeram. No entanto, Sodoma e Gomorra provavelmente também foram avisados sobre a destruição iminente, mas eles ignoraram os avisos e foi a última noite na terra para eles. Assim como o mundo antediluviano foram avisados pela pregação que Noé fez durante 120 anos, sempre avisando que o dilúvio viria. Como Sodoma e Gomorra, eles ignoraram os avisos e o dilúvio veio e levou a todos. A Bíblia, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, está repleta de avisos de Deus, que sua vinda está próxima. Um certo caso judicial, um advogado disse ao juiz que seu cliente não poderia estar presente no tribunal. O juiz, muito nervoso e irritado com a ausência da pessoa, resmungou com o advogado: "Você pode me dar 3 boas razões para esta pessoa não estar aqui?" O advogado disse: "Sim. Em primeiro lugar, ele morreu esta manhã. Em segundo, pare, disse o juiz. Você não precisa de outras razões. A primeira já é o suficiente." O fato de Jesus já ter prometido que voltaria seria suficiente. Mas não bastante a palavra de Jesus, para cada 20 versos no Novo Testamento, um fala sobre a segunda vinda de Jesus. E ela é mencionada 318 vezes em 260 capítulos do Novo Testamento. Em Mateus 24, versículo 44, diz: "Por isso, ficai também vós apercebidos ou atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá." Vou deixar essa pequena história para refletirmos nela. Você está pronto? Um inspetor de escola que gostava muito de crianças visitou uma determinada escola e disse às crianças: "Logo voltarei aqui e darei um prêmio para quem tiver a carteira mais limpa." "Mas quando você voltará?" as crianças perguntaram. "Não posso dizer quando," foi a resposta do inspetor. Uma garotinha conhecida por seu hábito desordeiro anunciou que ela ganharia o prêmio. Os outros meninos e meninas riram. Sua carteira sempre está bagunçada, riscada e cheia de sujeira. "Você nunca vai ganhar esse prêmio," disseram a ela. "Mas vou limpá-la no início de cada semana," disse a menina. Disseram a ela: "Mas ele deve vir apenas no final da semana." "Então, vou limpá-la todas as manhãs," disse a menina. Então perguntaram: "E se ele vier à tarde?" E ela pensou um pouco e disse: "Já sei o que vou fazer. Irei mantê-la limpa e organizada o dia todo." A pergunta é: você está preparado? Você está vigilante? Prudente como foram cautelosa as 5 virgens? Ou você está pronto para ouvir essas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 25, do versículo 11 ao 13? "E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos." E ele, respondendo, disse: "Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." No livro do Apocalipse, capítulo 21, do 1º verso até o 7, diz: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou, adornou para seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Precisamos estar prontos sempre, se quisermos ver Jesus. Não sabemos quando ele vai voltar, mas esta poderá ser a minha, a sua última noite na terra. No caminho para casa, poderemos encontrar um motorista bêbado alcoolizado, uma pessoa que saiu para cometer um ato criminoso ou apenas uma maldade, uma enchente, um simples buraco na rua e uma queda simples. Esta poderá ser a nossa última noite na terra. Será que teremos tempo de abraçar nossos entes queridos? Se despedir de nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos? Será que aquele dia, quando sairmos emburrados, não se despedirmos da nossa família, não dar um beijo nos seus filhos? Será que aquele dia você irá encontrá-los novamente? Você tem essa certeza? Nesse último dia ou noite na terra, será que teremos tempo de nos arrepender de nossos pecados e aceitarmos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador? E aqueles que se desviarem do caminho, será que terão tempo de se arrependerem e voltarem? Será que terão tempo? Será que um piscar de olhos é muito tempo? O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está rolando? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Espera! 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 Não! Não! E aí, será a hora de acertarmos as contas com Deus. O mundo está cheio de teorias religiosas. Você não precisa ficar confuso. A verdade é suficiente e compreensível para que todos sejam guiados através do caminho da salvação em Cristo Jesus. A coisa mais importante é agir de acordo com a verdade que você recebeu. Dedique sua vida a seguir esta verdade. Logo, nosso Senhor irá voltar, trazendo as suas recompensas, que todos nós possamos estar prontos para esse dia, o último dia na terra. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.